Boa noite, pessoal. Vamos a nossa videoaula de computação gráfica para esse nosso encontro, né? É o sexto encontro, não é? Acho que a numeração aqui, inclusive, deve estar errada. Mas a sessão está certa, é a 2.2. Muito bem. Do que a gente vai tratar nesse encontro? A gente vai falar sobre modelos geométricos. Ainda baseado nos conceitos de geometria aplicados à computação gráfica, tá? Então eu estou extrapolando o que tem no livro didático e no material de vocês, levando em consideração especialmente a parte de geometria, que eu falei para vocês que é tão importante para dar embasamento, tá? Aquele lembretinho de sempre, que é uma disciplina DIB, vocês têm muita coisa disponível no AVA que vocês têm que fazer, especialmente agora, tá? E a preparação dos relatórios e envio, né, desses relatórios para servir de material para eu poder avaliar, né, a questão didática de vocês, né, e poder atribuir as notas A1 e A2, beleza? Muito bem, sobre o que a gente vai falar hoje no nosso encontro? A gente vai falar algumas coisas que a gente inclusive já conhece, tá? Nós já falamos um pouco sobre isso, definição de polilinhas. Nós vamos falar sobre definição de spline, o que é uma spline, ou spline, né, como vocês quiserem. A definição de curvas de Bézier, o que são poliedros e o que são malhas poligonais. E eu adianto que quando a gente chegar aqui nas malhas poligonais, todo esse conteúdo aqui vai fazer bem mais sentido. Vão por mim, acreditem, tá? Então vamos começar discutindo polilinha. O que é polilinha? De acordo com a definição mais comum, a polilinha trata-se de uma sequência aberta ou fechada de segmentos de linha ou segmentos de arcos conectados, que são tratados como uma única entidade, isto é, um único polígono ou uma única imagem. Uma linha desenhada com vários pontos em um plano pode ser considerada uma polilinha. Se essa linha, os pontos se conectam, fechando um circuito, né, você forma uma imagem poligonal. Muito bem. Se os pontos inicial e final da polilinha estiverem conectados uns aos outros, estamos falando de um polígono. Eu acabei de discutir. E uma polilinha, sempre que é gerada, deve ser tratada como um único objeto em computação gráfica. Isso é, você fez um desenho em um plano, a partir daquele momento ele é tratado como um único objeto. E, gente, nós estamos tratando aqui especificamente de imagem vetorial, tá? Mais importante. Bom, algum exemplo que a gente tem aqui, né? A gente tem uma imagem estabelece uma polilinha, né, um polígono, no qual você tem vários pontos interligados em um plano que geraram esta imagem. Por um acaso, a gente tem uma sequência exata de pontos aqui que estabelece que a função matemática ou geométrica que criou essa imagem pode ser definida por 8 pontos em um plano cartesiano, pode ser o plano X, eu acredito o plano X, né? O XY, eu estabeleci a altura e largura, né? E conforme a ligação, eu acabei estabelecendo um polígono, né? Eu liguei as linhas até formar um polígono, certo? Aqui eu estou trazendo para vocês um outro vídeo lá de um curso de AutoCAD, tá? Que eu fiz há um tempo atrás, meio antigo, né? 2007, mas é interessante porque ele demonstra exatamente isso que a gente está fazendo no estudo da polilinha, né? Eu estabeleci aqui uma linha, um ponto inicial, um ponto final, né? Ele está estabelecendo aqui os pontos e ele vai ligando até formar um polígono propriamente dito. Lembrando que mesmo não fechado, a polilinha é tratada como um polígono. Isso é importante, tá? Mesmo não fechado, ela é tratada como polígono. Olha só. Aqui ele estabeleceu já um polígono propriamente dito, tá? Eu vou deixar ele avançar um pouquinho, porque ele vai tratar a polilinha agora de uma forma mais curva, que é a próxima
nosso próximo assunto, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Deixa eu acelerar um pouquinho só, porque ele fala demais. Vamos lá. Aqui. Ele começou a estabelecer desenho e ele acaba de fechar e criou um polígono, né? Quer dizer, ele partiu, deixa eu parar aqui. Ele partiu de um ponto inicial, foi ligando os pontos em um plano até ele formar um polígono. Importante, gente, como isso aqui é AutoCAD, isso aqui pode ser extrapolado para uma figura 3D. Então ele aplica conceitos em cima dessa imagem, ele pode rotacionar a imagem. Nós vimos na aula passada como é feito isso, né? Ele pode fazer um processo de rotação num eixo X ou rotação no eixo Y e aplicar as fórmulas para profundidade e obter um objeto 3D, tá? Isso é muito interessante quando a gente leva em consideração que partimos de uma linha única comum e essa mesma linha pode formar um polígono se você aplicar as fórmulas adequadas, usando translação ou rotação de objetos, você pode obter um objeto 3D, tá? Vamos continuar. Bem, continuando, agora a gente vai tratar sobre splines ou splines. Uma spline é uma curva definida matematicamente por 2 ou mais pontos de controle. Curva definida por pontos. Mas eu aprendi que uma curva pode ser estabelecida através de uma equação de segundo grau que gera uma parábola. No entanto, essa parábola ela é formada por uma sequência de pontos em um plano e essa parábola ela não é disforme. A spline é uma linha que pode ser considerada uma linha torta, tá? Olha lá, vamos continuar lendo. Uma spline é qualquer curva composta formada por secções polinomiais. Está errado esse texto, né? Tá mal formulado. Satisfazendo algum critério de continuidade nas junções de secção. Enquanto as polilinhas são sequências de segmento de reta, as splines são sequências de curvas polinomiais. Opa! Então, não dá para dizer que uma parábola forme uma spline. Ela é uma curva, mas é uma curva perfeita, certo? A spline não. É um conjunto, são sequências de curvas polinomiais. Opa! Sequência de curva polinomial. Tá, vamos continuar vendo. Os pontos de controle que ficam na curva são chamados de nós, ou pontos de curva. Opa, quer dizer então que ela é formada por uma sequência de pontos que estabelece essa curva. Eles chamam de nó. Inclusive o nome correto é nó. Pontos de curva é a nomenclatura usada em geometria. Os demais pontos definem a tangente à curva em seus respectivos nós ou pontos de curva. O que ele está tentando dizer? Vamos dar uma olhada aqui. São divididas em duas categorias, splines de interpolação e splines de aproximação. Usualmente, as splines de aproximação são curvas suaves, dado que as splines de interpolação podem ter lombas perto dos nós. O que isso quer dizer? Isso é uma spline de aproximação. Dá uma olhada aqui, ó. Splines de aproximação são curvas suaves. Olha só. É uma curva suave, estabelecida por 1, 2, 3, 4 pontos, aonde você tem do ponto B ao ponto C a tangente que estabelece a curva. Então, ela simplesmente é construída como? Vai jogando por aqui até formar a curva. Mas matematicamente falando, é uma sequência de linhas de 4 pontos. O programa em computação gráfica aplica o conceito de linha, né, interpolando para formar a curva. Então, partindo de 4 pontos, sendo que a curva estabelece uma tangente em seu ponto mais extremo, eu posso estabelecer uma curva dada aquela formação. Pode. Tá. E agora vamos ver uma bem complicada. Meus caros, esse aqui é um excelente exemplo de uma spline gerada por uma função polinomial de quinto grau. Nossa, função polinomial de quinto grau, professor? Sim.
E o que é uma função polinomial de quinto grau? Uma função, nesse caso, essa spline foi gerada por uma função, ela está mais ligada ao conceito de interpolação, formado por lombas perto dos nós. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a curva aqui em cima. Olha essas curvas aqui embaixo. Olha isso aqui no meio, gerado. Certo? Ah, mas e a linha vermelha que foi criada aqui? O que ela significa, professor? Ela é a questão de interpolação. Ou quer dizer, é a forma com a qual a gente consegue aplicar os conceitos de geometria para que essa curva toda esculhambada que a gente está vendo aqui possa ser suavizada em algo nesse sentido. Quer um exemplo prático? Alguém já viu, por exemplo, lá no AutoCAD, melhor, lá no CorelDRAW, você já viu no CorelDRAW quando você está desenhando uma determinada imagem e você quer suavizar um determinado canto da imagem, fazer uma curva, arredondar uma imagem, né? Ah, não, eu quero botar uma coisa mais arredondadinha nesse canto aqui, eu não quero aquela coisa quadrada, eu quero uma curvinha e tal. Pois é, você aplica uma função de interpolação parecida com essa. Ela transforma essa linha disforme nesta linha vermelha interpolada. Entendi. Então quer dizer que essa linha preta ela pode se tornar a linha vermelha desde que eu aplique a fórmula adequada a ela. Vamos ver. Eu vou trazer um vídeo aqui para a gente entender um pouco melhor o que significa isso, tá? Então, agora eu estou trazendo para vocês um vídeo também do YouTube, tá? Que fala de outra ferramenta muito interessante para mexer com computação gráfica, que é o 3D Studio Max, tá? Aqui no caso, ó, o nosso colega ele está exemplificando a criação, tá, de splines através de uma simples polilinha comum, tá? Vamos examinar o que ele vai fazer aqui agora. Observa, por favor. Ele desenhou a polilinha, ele marcou os pontos da polilinha no plano, certo? E ele está aplicando os algoritmos de interpolação. Olha só. Muito bem. Ele normalizou a polilinha, né? Estabeleceu todos os pontos dela. E agora, o que ele vai fazer? Observa comigo, ó. Ele vai aplicar um conceito de algoritmo que você tem no 3D Studio que permite, além da suavização, ele permite que a linha seja corrigida, né? Então vamos avançar só um pouquinho mais o vídeo para o momento em que ele aplica o algoritmo de interpolação. Olha só, aqui, ó, olha o que ele está fazendo. Percebeu? Olha só, de uma linha interpolada feia. Vamos ver se eu consigo pegar exatamente na hora. Aqui, olha só. De uma polilinha interpolada feia que formou um polígono, né? Formou um polígono. Ele aplicou o algoritmo e suavizou a imagem, estabelecendo uma spline muito mais suave, muito mais fácil de você chegar a um resultado de curva. Olha só que interessante isso aqui. Pois é. E tudo isso aqui, meus caros, é geometria, tá? Tudo isso aqui é matemática pura. Vamos agora seguir em frente. O que eu queria demonstrar para vocês, eu achei no vídeo aqui. Eu dei uma aceleradinha. Dá uma olhada no que ele conseguiu fazer aqui, aplicando as renderizações. Observa só. Ele partiu de uma polilinha disforme e aonde ele chegou? Na extrapolação da imagem através de rotação e translação. Lembra que eu falei? Rotaciona no eixo, coloca o plano, aplica o algoritmo 3D e você tem uma imagem tridimensional. Legal isso, né? Pois é. Vamos em frente? Pois é, e por falar em curvas, a gente vai tratar agora exclusivamente das curvas de Bézier, tá? Quem usa Photoshop conhece bem isso aí, que é o que é usado para suavizar a imagem. Aquela pessoa que tem um queixo muito proeminente, quer colocar um queixinho mais redondinho e tal, tem uma ferramenta lá no Photoshop chamada Bézier, que faz exatamente isso. Como é que funciona? Vamos ver. A curva de Bézier,
é uma curva polinomial, ó, matemática, hein? Expressa como a interpolação linear entre alguns pontos representativos, chamados de pontos de controle. Nós já vimos que os pontos de controle lá na curva, eles criam a tangente na qual a curva, né, o ponto mais extremo da curva tangencia, quer dizer que eu posso suavizar aquela curva aproximando a tangente mais próxima dos pontos internos. Então eu posso mudar as posições de ponto de controle. É mais ou menos isso que a ferramenta faz. Vamos ver. É uma curva utilizada em diversas aplicações gráficas, como Illustrator, Freehand, Fireworks, GIMP, Photoshop, Processing, Inkscape e CorelDRAW, e formatos de imagem vetorial como o SVG. Muito bem. Esse tipo de curva pode também originar superfícies de Bezier bastante utilizadas em modelagem tridimensional, animações, design de produtos, engenharia, arquitetura, entre outras aplicações. Quer dizer, você, através de um mecanismo de geração de imagem, você pode aplicar, né, esse conceito da curva de Bezier para modificar a imagem de acordo com a necessidade. Coisa que a gente faz bastante lá no, lá no Photoshop, né? Muito bem. Eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui para falar um pouco mais sobre as curvas de Bezier. Deixa eu ver se eu tenho exemplos. Aqui, ótimo. Isso é uma curva de Bezier, tá? Mas, professor, a imagem é idêntica da curva anterior que a gente observou. Muito bem. As curvas de Bezier derivam daquelas curvas que a gente observou agora há pouco, tá? Elas derivam delas. Quer dizer que uma coisa puxa a outra. Exatamente. E quando a gente for estudar mais um pouquinho daqui para frente malha tridimensional, aí isso vai fazer completamente sentido, tá? Mas observa só. Aqui a gente tem uma curva de Bezier. Bom, é uma curva bem redondinha, né? Tal. Ali a gente tem a tangente entre P1 e P2, né, que estabelece o ponto máximo da curva. Muito bem. Ela obedece os pontos, né, de controle dela, e repara que ela é um pouquinho mais puxada para cá, né? Ela tá gordinha para esse lado. Então, provavelmente o ponto de controle aqui está mais extremo, ela está obedecendo esse ponto P2. Aqui ela obedece a tangente que ela tem aqui, e essa aqui obedece o ponto P1. A suavidade da curva desse lado é estabelecida por esse ponto. Tá, mas e aí? Vamos em frente. Isso aqui vira isso aqui. Caramba, olha só. Percebam, por favor, que isso aqui, tá, pode se tornar a curva central aqui dentro desse polígono, né, formado de várias outras imagens, nas quais a gente tem pontos de controle que estabelece aqui. Por exemplo, esse aqui, ele está estabelecendo a distância daqui, do plano até ele. Então ele estabelece o quanto de altura ou de curva vai estabelecer, né, vai ter esse polígono nessa extremidade, tá? Bom, gente, para exemplificar melhor o lance das curvas de Bezier, eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo, tá, lá do YouTube, que está fazendo a demonstração da criação das curvas de Bezier baseada em polinômios. Lembra que eu falei para vocês que as curvas de Bezier são sequências de curvas polinomiais? Pois é. Dá uma olhada aqui agora, que o nosso colega matemático aqui ele vai explicar mais ou menos como funciona. Você está partindo de um ponto P0, né, para um ponto P1, baseado em uma determinada reta linear, né, descrita por aquela fórmula linear ali do lado, tem aquele polinômio, né? Em seguida, veja só, deixa eu acelerar um pouquinho, que o nosso colega fala pra caramba. Tá aqui, ó. Ele começa a aplicar as fórmulas para extrapolar. Aqui você já tem a segunda, né, que no caso é uma quadrática. Então, de um polinômio linear, você já passou por um polinômio de um quadrático de 2, né, em função de 2. Opa! Repara aqui então, vou dar uma parada aqui. Repara aqui que, apesar de eu estar saindo, olha só, tem um ponto Q estabelecido entre as ligações do ponto L0 e L1 na sequência de tempo, que esse ponto ele vai formando uma curva. Observa, olha lá.
E isso é a curva de Bézier de forma geométrica, tá? Ele continua especificando aqui os polinômios, né, para formar essa curva, aqui pelo menos ainda quadrático. Agora ele vai aplicar o cúbico. Então, é um polinômio cúbico, dá uma olhada, ele vai começar a variar de P0 para P1 e de P2 para P3, no mesmo fluxo de tempo. Então, observa que isso vai formar um conjunto, isso vai formar um conjunto de curvas, observa, Então, ele está formando uma curva aqui, olha lá, formada a curva de Bézier através dos polinômios estabelecidos aqui. Dá uma olhada no resultado final matemático para a criação dessa curva, Observa aqui, Olha o polinômio que descreve essa curva em um plano. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: se eu aplicar o conceito de rotação nesse plano, eu vou aplicar uma rotação de 90 graus no plano. E aí em seguida eu aplico as fórmulas matemáticas para a criação, né, para dar a profundidade. Né? Eu crio um objeto 3D em forma de curva. Isso fica quase como o formato de um prédio que tem lá em São Paulo, no Rio, não é? Tem um prédio que é assim, faz essa curva aí. Então, pensa, o prédio que eu tô falando, se eu não tô errado, gente, é de 1940. Pô, naquela época, sem computador nem nada, os caras conseguiam fazer isso. Que legal, né? Então, é aquela que eu sempre falo. É melhor a gente aprender a colocar os tijolos no muro, né? Para depois aprender a usar os pré-moldados. Então, por isso que a gente está estudando isso aqui desse ponto de vista geométrico e não do ponto de vista computacional, tá? Também porque eu não vou obrigar vocês a programar em Python, já que a gente não tem Python na universidade. Nenhum professor dá aula de Python, né? Muito bem, vamos continuar? Aqui eu tenho um outro exemplo que traz a curva de Bézier já criando a superfície, tá? Então olha só, observa só, eu tenho vários pontos, né, estabelecidos, todos eles interligados, e repara aqui, que apesar de eu ter vários polígonos, né, de várias formas diferentes, eu tenho, vamos nos concentrar só desse lado, eu tenho uma curva de Bézier estabelecida por estes pontos, cuja tangente é G34 e G24. Então eu tenho uma ligação de 40... Vamos fazer do lado certo, né, professor? Aqui, de G14 passando por aqui até G44. Então, isso aqui é uma curva de Bézier estabelecida pela tangente que liga os pontos G24 a G34. Então eu tenho outra curva de Bézier aqui, estabelecida de G41 até G44. Dá uma observada, tendo a tangente sendo a tangente G42 e G43. Então repara que se eu ligar os pontos dos outros, né, os outros pontos aqui e tal, eu vou estar criando uma figura tridimensional, baseado em quê? Em 4 curvas de Bézier interligadas com pelas suas extremidades. E o que é mais importante, aqui por dentro eu teria mais uma, né? Se você for enxergar dessa forma, observa aqui, de G12 para G42, eu teria uma outra curva de Bézier que equivale à parte de cima da imagem tridimensional. Aqui também, de G13 a G43, eu teria uma outra figura, e você pode perceber que aqui ela está mais profundinha, né? Mais para baixo, né? Então ela alterou a forma, mas não deixou de ser uma curva de Bézier. É óbvio que é uma curva um pouco mais disforme, né? Eu tenho uma curva bem disforme. Eu tenho quase um formato de S aqui, se vocês observarem aqui. Quer dizer, esse formato está dando essa parte superior aqui da imagem tridimensional, né?
Entenderam como funciona a questão da malha? Porque daqui a pouco a gente vai começar a discutir exatamente isso. E repara, uma coisa é casada com a outra, né? A gente vai ligando as coisas até começar a entender como funciona a parte tridimensional. Ah, tá, entendi. Vamos em frente. Poliedros. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, que por sua vez são partes de um plano limitadas por segmentos de reta, que se tocam apenas em seus extremos ou extremidades. Espera aí então. São polígonos cujas partes são limitadas por segmentos de reta que se tocam apenas em seus extremos. Vamos imaginar aqui, para entender o poliedro, vamos imaginar aquele cubo tridimensional, onde eu só tenho as retas ligadas por suas extremidades, mas eu não tenho superfície, né? Ele é transpassado. Vamos imaginar aquilo lá, fica com isso na cabeça, aquele cubo tridimensional, tá? Vamos seguir em frente. Os poliedros são tridimensionais, óbvio, por isso é possível observar profundidade neles, além de largura e comprimento. Mas repara, ninguém falou de substância, né? Ninguém falou, né, de você poder ver superfície projetada em uma face de um poliedro. Não. Ele está falando que é tridimensional e é possível observar profundidade. Então os poliedros são vazados. São. Desde que você não aplique superfície neles. Tô começando a entender que até o poliedro e ali naqueles pontos eu posso aplicar alguma coisa em cima. Vamos em frente? Faces. Polígonos que limitam o poliedro. Então eu tenho lá, vamos pensar no nosso cubo 3D. Eu tenho uma lateral do cubo, é limitada por 4 pontos, e naquela superfície ali eu não tenho nada, ele é vazado, certo? Eu poderia muito bem dizer que eu posso aplicar uma superfície naquela face. Vamos imaginar então que cada face do cubo eu posso aplicar uma textura de superfície. Eu teria um cubo com várias faces e em cada face eu teria uma textura diferente. Isso lembra alguma coisa? Leia-se Minecraft. Minecraft. Vamos lá, continuando. Arestas. Segmentos de reta resultantes do encontro de duas faces. Então, aonde o nosso cubo tridimensional se encontra, nós chamamos de arestas. Ele é formado por 3 eixos comuns, certo? Eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Se eu rotacionar isso, né, eu consigo visualizar como a ponta do meu cubo 3D. E os vértices são pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas. Os vértices correspondem aos ângulos formados pelo encontro dessas arestas, né? Um segmento de reta com o outro, formando um ângulo específico. Então, quantos ângulos ou quantos vértices eu tenho no encontro de uma aresta propriamente dita? 3. Todo mundo concorda? Pensa só comigo. Eu estou no cubo tridimensional, eu tenho uma face de um lado esquerdo, outra face do lado direito e a face de baixo. Então eu estou contando aquela parte, aquele encontro daqueles 3 eixos ali. Muito bem. Ali eu tenho 3 vértices específicos, não tenho? São 3 vértices. Se é um cubo, como é no nosso caso, então esses 3 vértices compõem o quê? Um ângulo de 90 graus. Muito bem. Vamos seguir em frente. Importante, de acordo com a geometria, um plano divide o espaço em 2 semi-espaços. Espera aí, vamos entender. De acordo com a geometria, um plano divide o espaço em 2 semi-espaços. Vamos imaginar que a gente tem um plano e de repente eu começo a enxergar o plano, eu tenho o plano X, né, que é a nossa horizontal assim, e de repente eu começo a enxergar o plano na vertical. A partir daquele momento eu estou enxergando quantos planos? 2. Muito bem. E o ponto onde eles se encontram, um corta o outro.
Então, quando ele diz que um plano divide o espaço em dois semi-espaços, eu tenho dois planos que correspondem a dois semi-espaços. Certo? Um plano cortando o outro. Vamos continuando. Poliedros convexos são aqueles que estão em um mesmo semi-espaço para todo o plano que contém uma dessas faces. Opa! Então pensa só, o nosso cubo, a gente está enxergando ele a partir de uma face. Se eu olhar ele aqui no plano, no eixo XY, né, no plano XY, o que eu tenho? Eu estou vendo o cubo 3D, eu vou ver só o quadrado. Concorda? Mas a gente sabe que se a gente aplicar o eixo Z e rotacionar um pouquinho, a gente vai ver o cubo 3D. Entenderam o que eu quero dizer? Então, um poliedro convexo é aquele que ele está imerso em um único plano. A princípio, isso quer dizer o quê? Que todo poliedro convexo pode ser enxergado como uma figura 2D. Entendi. Estou meio confuso, mas eu entendi, professor. Continua. Então tá. Vamos continuar. Em outras palavras, o plano que contém uma face de um poliedro convexo nunca corta a outra face, deixando parte do poliedro em um semi-espaço e a outra parte em outro. É exatamente o que a gente estava falando agora, né? Eu tenho lá o plano XY, eu estou olhando o quadrado desenhado no XY. Eu sei que é um cubo, mas eu estou vendo apenas uma face. Se eu rotacionar, introduzindo o eixo Z, eu começo a enxergar, rotacionando, eu começo a enxergar o cubo 3D. Se eu não rotacionar, eu não tenho o eixo Z, eu estou vendo uma figura 2D, certo? Muito bem. Agora, e quando o cubo está desenhado fora do plano? Ah lá lá, hein? Puta merda, e agora? O plano está desenhado, o cubo 3D está desenhado fora do plano. Como assim fora, professor? Imagina que ele está desenhado torto. Você não está vendo a face, ele está torto. Você está vendo a face, mas o começo de uma do lado direito e outra na parte de baixo. Ah, tá, entendi. Então, a partir desse momento, ele deixa de ser um poliedro convexo e passa a ser um poliedro côncavo, quando um plano corta a outra face do poliedro. Olha só, eu não estou com uma face exposta, aí eu estou olhando a face do lado direito e a face do lado de baixo, bem o comecinho delas. E ele está como se estivesse saltando do plano da tela para cima da gente. Ah, isso é um poliedro côncavo. Em outras palavras, são aqueles que possuem as extremidades contidas fora da forma. Elas estão saltando para cima da gente. Entenderam? Vamos fixar um pouco melhor isso aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Poliedros côncavos são os que possuem extremidades contidas fora da forma. Olha o nosso cubo aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui está fora da forma. Isso aqui é um poliedro côncavo, por quê? Porque tem uma parte dele aqui, dessa face, se eu estou passando o plano nessa face aqui, que está saltando para fora. É exatamente o exemplo que eu dei para vocês. O cubo tridimensional está saltando do plano XY para cima da gente. É como se ele estivesse saindo de dentro da tela para cima da gente. O efeito 3D. Né? Vamos colocar aqui o óculos coloridinho para a gente enxergar isso. Tá? Já o poliedro convexo é o nosso plano imerso, né? O nosso cubo 3D imerso no plano XY. Para todos os efeitos, os observadores, a partir desse plano aqui, ó, enxergando do lado de cá, ó, é uma figura 2D. Nós não estamos enxergando o cubo 3D porque a gente está vendo do ponto de vista deste plano aqui. A gente não está tendo a noção de profundidade. Entendem? Então, convexo significa que ele está imerso no plano e você não consegue ver as outras faces. Com o côncavo, ele está saltando do plano para cima de você. Esse cubo vai pular em cima de mim. Entenderam?
É meio complicado, mas se vocês prestarem atenção nessa figurinha aqui, vocês vão entender, tá? Vamos em frente. Agora, finalmente, cheguei onde eu queria. Agora, tudo isso que nós falamos agora vai fazer sentido. Malha poligonal. Vamos lá. Falou de malha, lembra o wireframe, né? Toda vez que eu falo de malha, malha não é um conjunto trançado de linhas, né? Eles se cruzam, e a partir do momento que eles começam a se cruzar, eles começam a formar um desenho geométrico que lembra malha. Exatamente. O que diz a teoria? Malha poligonal é uma coleção de faces onde cada uma é um conjunto de vértices. Tá. Então eu tenho uma malha por cima assim de um objeto e cada vértice daquele ali, tá. Entendi. Que definem um objeto tridimensional nos campos da computação gráfica e da modelagem tridimensional. Tudo bem. As faces geralmente são constituídas de triângulos ou quadriláteros, uma vez que essas formas simplificam o processo de renderização. No entanto, podem ser compostas por formas geométricas complexas. Meus caros, geralmente são quadrados e triângulos. Geralmente. É muito mais fácil renderizar. O estudo das malhas poligonais é um grande subcampo da computação gráfica e da modelagem geométrica. Diferentes representações de malhas poligonais são utilizadas para diferentes aplicações e propósitos. Por exemplo, você pode ter a aplicação de malha poligonal em aplicativos como o AutoCAD, onde a malha poligonal é responsável pela criação da superfície e textura de determinada imagem. Você pode ter também, lá no mundo do cinema, né, na indústria cinematográfica, você pode ter a aplicação da malha poligonal na construção também de superfícies, mas dessa vez idealizando o conceito da perspectiva, trazendo a possibilidade da sensação de superfície em determinada imagem no plano 2D. Nossa, professor, viajou agora. Devido à grande importância desse assunto, atualmente existem algoritmos bem desenvolvidos para técnicas como Ray Tracing, detecção de colisão, etc. Esses algoritmos, meus caros, eles fazem parte integrante de programas caríssimos como o AutoCAD, o 3D Studio Max e outros aqui que a gente ia perder o dia falando a respeito, tá? Mas estou falando de coisas que giram na casa dos seus milhões, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Quando eu falo malha poligonal, estou falando disso aqui, ó. Olha o nosso cubinho 3D aqui. Tá. Tudo bem, professor. Eu tinha entendido. Que bom. Agora, vamos observar as outras figuras. Aqui eu tenho uma figura baseada em uma esfera. Repara que a esfera, na verdade, ela é formada por um conjunto de quadrados e triângulos, os quais, ou sob os quais, eu posso introduzir uma superfície e uma textura para dar a sensação de 3D em uma imagem bidimensional. É para isso que serve malha poligonal, meus caros. Vamos olhar os outros. A gente tem um toroide, que é essa rosquinha gigante aqui. Para fazer isso aí dá um trampo tão grande, se vocês soubessem. Eu lembro muito bem quando eu estava estudando computação gráfica, e na época a gente estudava diretamente com modelo de programação, mas não era em Python não, tá? A gente programava na época em C++, utilizando o C++ Builder, tá? Nessa época a gente construía toroides como esse, aplicando o conceito da malha poligonal, tá? E fazendo secções cilíndricas sendo conjuntas, né, através de equações matemáticas ligando os pontos. No final, a gente aplicava a textura 3D e o computador simplesmente fazia todo o cálculo arredondando a nossa imagem para a versão de rosquinha que a gente finalmente tinha, tá? Então era uma época bem mais divertida, com certeza. Muito bem. Vocês podem ver outros exemplos aqui de malha poligonal aplicada em alguns outros tipos de formatos que nós temos. Esses são os formatos mais comuns. E pasmem, a maioria dos formatos que nós temos hoje em jogos, em filmes em 3D,
todos eles que usam computação gráfica são baseados nessas formas que nós estamos vendo neste exato momento, tá? Sim, por incrível que pareça. Aqui é que é legal, dá uma olhada, ó. Olha só que top. São aquelas formas, mas eu estou aplicando na malha poligonal uma quantidade maior de polígonos para dar a sensação 3D. E aqui, olha que interessante, se você observar bem, você vai ver, por exemplo, vamos pegar o toroide aqui, ele é um ótimo exemplo, tá? Vamos pegar o toroide aqui e vamos ver, além desses quadradinhos que estão em volta, eu também tenho uma curva, dá uma olhada. A parte interna dele é formada também por um conjunto de quadrados curvados. Aqui eu estou aplicando a fórmula polinomial da curva de Bézier. Lembra lá da curva de Bézier que eu tenho quatro pontos, sendo 2 de controle que compõem a tangente, aonde eu faço a curva, o ponto mais extremo da curva é a tangente, e aí o ponto de controle é o que faz retornar ao ponto final. Aqui funciona do mesmo jeito, da mesma forma. Então, você aplica os polinômios, você aplica a fórmula polinomial, e o que ela faz? Ela pega aquela curva toda quadrada tua, faz a extrapolação, né, ou interpolação dos pontos, obtendo a curva de Bézier resultante, que é o quê? O toroide curvadinho. Legal, né? Isso é legal demais. E essa parte também, esse gráfico aqui, ó, ele é muito legal de você fazer. Isso é uma função matemática, meus caros. É uma fórmula matemática que constrói automaticamente, tá? Variando do eixo XY, e aplicando a curva de Bézier, tá? Você consegue estabelecer aqui, ó, a forma. Isso aqui hoje é utilizado para exemplificar o buraco de minhoca em astrofísica e astrometria, né? A gente usa para exemplificar o buraco de minhoca. Seria as pontes de Einstein-Boson. Se eu não estou errado, o nome é esse mesmo. Pontes de Einstein-Boson. Que nada mais é do que o conceito do buraco de minhoca na viagem espacial que a gente usa na nossa ficção científica, como por exemplo em Jornada nas Estrelas. O conceito da dobra espacial hoje saiu da ficção científica e é algo palpável graças, em parte, à matemática que a gente tem disponível. E está aqui, esse é o resultado da equação matemática que gera as pontes de Einstein-Boson. Legal, né? Tudo questionável. Não tem o que falar, isso aqui é apaixonante. Muito legal. Gente, eu acho que eu já falei demais. Esse assunto, ele é um assunto extremamente interessante. Eu recomendo para vocês que vocês pesquisem. Inclusive, vou até falar aqui agora, tá? Já direto, para fixar o conteúdo. Não tem uma situação problema ideal para esse tipo de estudo, porque a situação problema do livro, ela é uma situação de programação, tá? Aqui eu vou passar algo um pouquinho diferente para vocês. O que eu quero? Que vocês elaborem o relatório de vocês pesquisando em outras fontes e conceituando os temas discutidos hoje. Temas esses são definição de polilinhas, como exemplos, por favor, tá? Definição de splines, definição das curvas de Bézier, definição dos poliedros e definição das malhas poligonais. Eu quero que vocês pesquisem, estudem, vão atrás de vídeos instrutivos falando a respeito. Pode mencionar isso no relatório. Eu quero isso no formato de relatório, no corpo do e-mail. Eu não quero nenhum PDF, eu não quero nenhum doc do Word, eu não quero nada disso. Eu quero lá no corpo do e-mail, você vai redigir um texto falando a respeito. Eu pesquisei em tal lugar a respeito da polilinha, eu tive acesso a esse vídeo. Aí você coloca o URL do vídeo lá também para mim poder olhar, tá? Porque isso é um assunto extremamente interessante, tá? Nós estamos entrando na parte da computação gráfica, que infelizmente o livro didático está puxando para o lado da programação, que está errado. Tem que dar o conhecimento que tem que ser dado para vocês, como eu disse, é um conhecimento teórico, para vocês entenderem de onde vem isso.
Não adianta o cara simplesmente desenhar na tela e falar, é assim que faz. Se você não souber como aquilo é feito, como aquilo é projetado, que tipo de algoritmo está ali por trás. Aquilo ali é uma curva de Bézier. O professor explicou para mim que quando eu quero formar um toroide, que é a figurinha da rosquinha, eu preciso compor vários quadriláteros ali, né, vários polígonos, aplicando o conceito da curva de Bézier para criar a curvatura e o efeito de suavidade da imagem da rosquinha. Aí é a hora que o padeiro olha para você assim e fala, tá, você vai levar a rosquinha ou não vai? Tá bom, gente. Essa foi infame, eu sei. Vamos lá. Você vai enviar o seu relatório até dia 28 de março de 2020, às 11h59 da noite, com o seguinte assunto escrito lá no cabeçalho do teu e-mail, tá? CGPI Relatório 2020-0326, que é a data que a gente está tendo essa aula, certo? Esse é o relatório que você vai enviar para mim. O que eu quero é isso aqui, tá? Pode colocar a fonte como outros vídeos. Eu vi isso aqui num PDF do professor fulano de tal, ele explicou uma coisa um pouco diferente do que o senhor falou, tá? Legal, explica então. Esse assunto é gigante, nossa, é vastíssimo. Eu achei um material lá em PDF do pessoal dos estúdios da Paramount que explica a respeito do uso das curvas de Bézier e das malhas poligonais. Se eu fosse trazer para vocês aqui, a gente ia perder o dia inteiro estudando, tá? Mas é muito legal mesmo, tá? Então, não se esqueçam de mandar o e-mail correspondente ao nosso relatório e, por favor, mais uma vez eu vou avisar. Dessa vez eu já estou avisando. Os relatórios que são enviados para mim, que o cabeçalho não encaixar nisso aqui, o Outlook está programado para jogar, não é nem mais no lixo eletrônico, ele vai jogar na lixeira. E a minha lixeira está programada para excluir em 24 horas. Por quê? Gente, nós já estamos no 6º encontro. Eu acho que já deveria estar mais do que ciente, todos vocês, que tudo que foi discutido até agora, né? Todos os relatórios, olha, nós estamos no 6º relatório, né? Então, já tem uma bagagem aí pra gente. Não, eu já sei como fazer o relatório, eu já sei que tem que ter um cabeçalho específico. Se eu mandar fora do formato pro Luizão é 0. E, senhores, se eu não receber, é 0. E falta. E acabou. Entenderam? Todo mundo tá ciente? Muito bem. Então eu concluo por aqui a nossa aula de hoje. Agradeço muito a presença e a compreensão de todos por esse momento terrível que a gente está passando, essa pandemia maluca, tá? Peço encarecidamente que todo mundo se cuide. Pelo amor de Deus, fiquem em casa, não saiam. Olha, onde já se viu o presidente da República falar que nada, é só o pessoal acima de 60 que tem. É acima de 60, tá? Beleza, sei. Se eu não tivesse 45 anos e não fosse do grupo de risco por causa da sinusite, da bronquite asmática, eu ia acreditar nele. Não, gente. Cuidem-se. Fiquem em casa, sabe? Usem o álcool gel, limpa tudinho, deixa tudo limpinho, arrumadinho. Um ambiente limpinho, agradável é muito melhor de você ficar, tá? Vamos estudar. Vamos aproveitar esse tempo, vamos ler, vamos estudar bastante, vamos correr atrás das coisas, né? Eu tô com home office da Unimed em casa, com home office da Uniderp dando aula para vocês, assim, de forma visual. E, gente, eu sei que é complicado, eu sei que é chato, mas vale a pena, tá? Porque a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar em quem mora com a gente. Eu, no meu caso, tenho meu filho e minha mãe, ambos de grupo. Aqui eu só tenho gente de grupo de risco, então eu tenho que me cuidar. E eu tenho que cuidar de vocês também. Por isso que eu estou aconselhando. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Cuidem-se bastante. Se alimentem bem. Tomem bastante água. E se tudo correr bem, brevemente a gente vai ter os nossos encontros presenciais novamente. Tá? A nossa prova está chegando por aí. Então, por favor, foco agora para vocês se cuidarem, para vocês ficarem bem, ficarem numa boa. Quarentena em casa e tal, mas vamos manter a cabeça sadia, tem bastante coisa pra gente fazer, beleza? Um grande abraço, em nome da Uniderp e em nome da Croton eu agradeço
Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau!